Boa noite. Estamos aqui em videoaula de forma um pouco distinta ao que nós havíamos já acostumado nesse semestre, tendo em vista os acontecimentos de contágio de coronavírus e outras doenças. Então estamos tomando estas cautelas, inclusive essa possibilidade de videoaula. Gostaria que vocês pudessem, ademais de assistir esta aula, ir ao PowerPoint, que já está há bastante tempo à disposição de vocês no disco virtual, e também ir ao fórum de discussões para qualquer dúvida ou consideração que tenha sobre esta aula que agora começa. Você, por este instrumento, faça lá a sua dúvida ou consideração, ou simplesmente registre a sua presença. Por quê? Terminada aqui a aula, irei até o diário dar a presença de acordo com os registros nesse fórum de discussão. Dito isso, meus caros, nós trabalhamos, antes dessa suspensão de aulas, na questão das competências trabalhistas, da processo de trabalho e do trabalho. Falamos sobre competência funcional, organização jurisdicional trabalhista, competência material, e paramos as nossas aulas quando íamos tratar sobre o tema de hoje, que é competência territorial. Para tanto, é necessário que primeiro a gente relembre a aula já ministrada, em que vimos que a organização jurisdicional da Justiça do Trabalho é muito diferente da Justiça comum. E dentro disso, dentro daquela nossa aula de jurisdição trabalhista, nós vimos que existem aqui em Santa Catarina, por exemplo, uma organização jurisdicional em primeiro grau muito diferente da Justiça comum. Por exemplo, a comarca trabalhista de Joinville, ela é composta por Joinville, que é a sede, Barra do Sul, São Francisco do Sul, Araquari, entre outras cidades. Então, é isso que nós vamos tratar agora. Se eu moro em Campo Alegre, se eu trabalho em Campo Alegre, se a sede da empresa é em Joinville, onde é que eu entro com a minha ação trabalhista? Para isso, o artigo 651 e seguintes da CLT trata sobre competência territorial. Da consulta desse artigo 651 da CLT, nós teremos em seu caput, vamos a ele. Estou indo aqui no nosso slide, que, como falei, está à disposição de vocês há muito tempo, e lá eu consulto justamente o artigo 651 da CLT, onde nós teremos essas hipóteses de competência. O caput do artigo 651 da CLT é o que traz a regra geral. E efetivamente, na prática, esse caput do artigo 651 da CLT, ele resolve 90% das questões relacionadas à competência territorial para eu propor uma ação trabalhista. Nesse sentido, o que é que nós temos? Aqui, a competência ao domicílio do autor ou domicílio do réu não vai ser um elemento definidor de primeira grandeza para a competência territorial na Justiça do Trabalho. Aqui, esse artigo 651, ele traz uma tentativa de auxílio, em princípio, lá em 1943, de auxílio ao trabalhador nessa tutela da CLT ao trabalhador. Por quê? Se partia do princípio que o trabalhador ia ter maior facilidade de prova, e digo isso no desrespeito à prova testemunhal, se ele entrasse com a sua ação trabalhista onde ele trabalhasse. Daí que o caput do 651, ele diz o seguinte: olha, meu amigo, se você mora em Barra Velha, mas trabalha em Joinville e
a matriz da empresa é em Curitiba, o que vale é o local onde você realizou o trabalho. Porque o texto do 651 levava justamente esta interpretação que lá eu teria maior facilidade de conquistar testemunhas, se eu fosse o reclamante. E por isso que o local da prestação de serviços do contrato de trabalho é o grande elemento definidor da competência territorial. Exemplificando mais uma vez, meu domicílio é em Curitiba, porém, trabalho em São Bento do Sul. A matriz é em Joinville. Entro em São Bento do Sul, porque lá é onde eu trabalho. Lá eu terei testemunhas de que em um dado momento eu tive que fazer videoconferências. Lá eu terei testemunhas que no dia 24 de dezembro, à noite, eu estava trabalhando. Talvez isso seja difícil de crer, mas se alguém viu ou ouviu esta ordem de trabalho ser dada para mim, eu terei essa testemunha. Então, o local da prestação de serviços é o grande elemento definidor da competência territorial trabalhista. O domicílio do autor ou o domicílio do réu serão questões que talvez possam ser úteis em dado momento. Por que isso agora? Se a regra geral é o local da prestação de serviços para a definição de onde eu entro com a minha ação trabalhista, esta regra geral tem exceções. Estas exceções eu posso até localizar no próprio caput do 651. Por quê? Se por um acaso este trabalhador ele tiver uma prestação de serviços em vários locais, ou seja, a sede da empresa era Joinville, porém ele trabalhava em Barra Velha e também em Campo Alegre. Um dia por semana ele estava em Campo Alegre, 3 dias por semana em Joinville e um dia por semana em Barra Velha. Onde é que ele entra com a ação? Neste caso, meus caros, continua essa regra básica. Onde ele recebeu ordens. Este vai ser o grande elemento definidor da onde ele vai entrar com a sua ação trabalhista. Perfeito? E daí, o caput do 651, de certa forma, ele também se reflete na primeira exceção à regra geral, que é o parágrafo 1º. Em que sentido? Como eu já expliquei, aqui, quando ficar difícil eu definir onde eu entro com a minha ação, já que eu trabalhava em vários locais, o elemento definidor aqui vai ser justamente qual? Onde eu recebia ordens. Se eu recebia ordens em Joinville para trabalhar em São Bento ou em Barra Velha, é em Joinville que eu vou entrar com minha ação trabalhista. Ok? E aí, eu gostaria que vocês não confundissem o que está ali escrito no parágrafo 1º, que faz uma referência ao viajante. Neste caso, é todo trabalhador que se move para prestar o seu serviço. Esta que é a ideia quando se utiliza essa questão da atividade empresarial que manda o empregado se mover. Isso é muito parecido com o parágrafo 3º, onde se diz que no parágrafo 3º eu entro com a minha ação aonde eu tiver atividade empresarial. Parece igual, mas não é. Tendo em vista que no parágrafo 1º quem viaja é o empregado e no parágrafo 3º é a própria atividade empresarial que é itinerante. Qual atividade empresarial que seria assim itinerante? Por exemplo, uma companhia de teatro. Ela é montada em São Paulo, contrata lá um cidadão para fazer a iluminação daquela peça teatral e ele, esse técnico em iluminação, viaja junto com os atores por várias localidades. Ou seja, quem está viajando agora é a própria atividade empresarial daquele grupo de teatro. Nestas hipóteses do parágrafo 3º, ele, o empregado, diferente do parágrafo 1º, ele tem a opção
de entrar aonde seja mais conveniente para ele. Se ele prestou serviço, se ele foi contratado em São Paulo, pode entrar em São Paulo? Pode. Se ele fez apresentações em Balneário Camboriú, em Porto Alegre, qualquer localidade, porque a atividade empresarial vai dar, como é itinerante, vai dar esta hipótese de que o trabalhador entre com a sua ação trabalhista onde melhor lhe convenha. Então, o parágrafo 3º é quando a atividade empresarial é itinerante e o parágrafo 1º é quando o empregado é que viaja. Perfeito? E aí as regras são distintas. Chegando no parágrafo 2º, nós temos uma outra hipótese que nos últimos anos ela se tornou mais frequente no dia a dia do mercado de trabalho. Qual é? As hipóteses aonde esta prestação de serviços não foi realizada no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Nós temos várias empresas aqui mesmo em Joinville que possuem unidades fora de Joinville, fora do país. Então, nessas hipóteses, talvez fique difícil para o empregado entrar no México, por exemplo, com a sua ação trabalhista, já que ele começou o seu contrato de trabalho aqui em Joinville, mas foi transferido para o México. Nestas hipóteses, o empregado vai ter a opção, realmente, de entrar no México, se assim lhe convier, ou entrar com a sua ação no Brasil, no local da sua contratação. Também cabe ao empregado fazer essa opção. A questão aqui me parece até clara no parágrafo 2º, porém, talvez a maior dificuldade seja o direito material e não o processual. Qual seria o direito aplicável nesses casos? Geralmente, e nos últimos anos isso tem ficado um pouco comum, o direito material aplicável diz respeito ao contrato ou o aditivo contratual que se faz nestas hipóteses, aonde se define questões salariais, de jornada de trabalho, de plano médico. Esse contrato ele já traz então algumas perspectivas e obrigações de direito material do trabalho que, descumpridas, poderão ser pleiteadas em uma ação trabalhista. Feito? Ainda que esse texto do parágrafo 2º do artigo 651 faça referência apenas a brasileiros, nós temos que adaptar esta hipótese até a nossa Constituição Federal de 88, que eu não posso ter aqui distinções, ou melhor, discriminações de qualquer trabalhador em razão da origem. Ou seja, se eu tiver um argentino trabalhando legalmente aqui em Joinville, e esse argentino que estava contratado por uma empresa de Joinville que o transfere para o México, ele também poderá, sim senhor, fazer uso do parágrafo 2º do 651 indistintamente. Feito? Então, essas são as considerações básicas sobre competência territorial. Gostaria que vocês lessem ao menos os slides, e nos slides eu tenho uma referência à legislação, que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na legislação ali citada, e havendo dúvidas, recorram ao fórum de discussões da página ali da internet da nossa turma, e ali façam suas dúvidas, considerações e registro de presença. Fiquem todos bem, saudáveis, e partimos para uma próxima aula por videoconferência. Muito boa noite e fiquem bem.